E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas aqui do canal Simple Física e hoje nós vamos ver mais um tópico de física, tá? Esse tópico vai dar continuidade à última aula que eu fiz sobre dilatação dos sólidos, só que hoje nós vamos ver a dilatação dos líquidos. Então vem comigo entender esse conteúdo. Uma coisa importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o gostei aí no vídeo, tá? E qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários que eu irei responder a você. Então pessoal, como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre a dilatação térmica dos líquidos. Na última aula que eu postei sobre dilatação, nós vimos que quando um material, quando um corpo recebe calor e aumenta a sua temperatura, ele, em decorrência disso, aumenta as suas dimensões, devido a um fenômeno que ocorre no seu tamanho ali molecular, tá? Em escala microscópica. Dessa forma, nós estudamos primeiro os sólidos, tá? Por conta das suas características, eles têm uma forma bem definida, também tem um volume bem definido, volume próprio. Já nos líquidos, ele perde a forma própria, tá? Os líquidos, para que você consiga fazer aí a análise da sua dilatação, é necessário que ele se encontre dentro de um recipiente. Então anota aí, aumentando a temperatura de um determinado líquido, ele sofrerá também uma dilatação térmica. As diferenças em relação aos sólidos se encontram nos coeficientes de dilatação, tá? Os coeficientes de dilatação dos líquidos serão maiores do que os dos sólidos, e também para medi-la você vai precisar aí que esse líquido se encontre em um recipiente. Então aqui nessa figura você tem aí um recipiente com um volume V0, dentro ele está preenchido de um líquido. Quando ele sofre o aquecimento, esse líquido vai se dilatar. Como o recipiente está totalmente cheio, quando você aquece, parte do líquido vai extravasar. O que é que você pensaria? A dilatação do líquido, então, foi essa parte que foi derramada. Só que você se engana. Esse volume aqui derramado, eu vou chamar de dilatação aparente, tá bem? Por que é aparente? Você tem que considerar também o quanto o recipiente aumentou, para que você tenha aí, então, a dilatação real desse líquido. Então, o que é que você vai perceber? A dilatação real do líquido vai ser a soma da dilatação do recipiente, ou seja, você precisa saber qual material o recipiente é feito, para assim também calcular a sua dilatação, mais a dilatação aparente. Quem é a dilatação aparente? É a dilatação da parte do volume do líquido que foi derramado, que foi extravasado do recipiente. Então, para que você tenha aí a dilatação real do líquido, você tem que calcular também, além do líquido que foi derramado, a dilatação que o recipiente sofreu, certo? Com isso, pessoal, você chega à seguinte equivalência. O coeficiente de dilatação real, então, aí, da situação em que há um líquido, vai ser a soma do coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente mais o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, E no caso você vai utilizar aqui do líquido, tá certo? Então você vai somar aqui esses dois coeficientes. Então a nossa equação da dilatação real de um líquido vai ser ΔV real igual ao volume inicial multiplicado aqui pelo coeficiente de dilatação real, que no caso você já sabe que é a soma desses dois, multiplicado aqui pela variação de temperatura ΔT, tá bem? Então você vai utilizar essa equação diretamente para calcular aí a dilatação real aí do líquido. Você pode fazer separado também, se a questão permitir, vier esses dados, já disser o volume que foi derramado, basta você calcular a dilatação do recipiente e fazer essas duas somas que você também vai encontrar a dilatação real. Outra coisa importante aqui dentro da dilatação dos líquidos é a dilatação da água. Você vai ter um caso aí particular da dilatação da água. Em uma temperatura entre 0 graus Celsius
e 4 graus Celsius, há um fenômeno inverso ao natural esperado. Ou seja, ao invés de você ter um aumento aí das dimensões quando você vai de 0 a 4 graus Celsius, o que acontece é uma diminuição aí do volume da água. Da mesma forma, quando você diminui a temperatura de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, não ocorre uma contração térmica aí. O que ocorre é uma dilatação. Então fica invertido. Dentro desse intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a água vai se dilatar inversamente. Se aumentou dentro desse intervalo, ela diminui o volume. Se diminuiu a temperatura dentro desse intervalo, ela aumenta o volume. Esse fenômeno, pessoal, é chamado de dilatação anômala da água, tá? E nessa figura você pode ver, por que isso acontece. Você tem aqui a disposição molecular, da água líquida e da água sólida. O que é que você percebe? Na água líquida, você tem aqui, uma aproximação maior das moléculas em comparação com a água no estado sólido. O que é que isso vai interferir? Se elas estão mais afastadas no estado sólido, quer dizer o quê? Que o volume é maior, certo? Ou seja, você vai ter, quando a água estiver no estado sólido, uma densidade menor. Então, nesse caso aqui, a densidade da água é menor. É por isso, que o gelo, quando você coloca em uma água líquida, ele vai boiar, porque a sua densidade é menor do que a da água. Por quê? Porque a disposição molecular faz com que criem esses espaços aqui, entre os cristais de gelo, tá certo? Então você pode ver aqui como é que funciona aí essa dilatação. Combinando aqui essa característica, que o volume diminui devido ao colapso dos cristais de gelo, com o aumento do volume devido à maior agitação molecular, o gráfico da dilatação da água fica dessa forma. Até 4 graus Celsius, você vai ter aí uma inversão na dilatação da água. A partir desse valor de temperatura, a dilatação volta ao seu estado normal, tá? A partir de 4 graus Celsius, você aumentando a temperatura, o volume também vai aumentar. Fica uma dilatação normal. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Eu queria mostrar para vocês essa parte conceitual. Em um terceiro vídeo dentro desse conteúdo, eu vou resolver algumas questões, tanto de dilatação dos sólidos quanto de dilatação dos líquidos. Muito obrigado aí pela participação de vocês, certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Dê uma olhada aí na descrição do vídeo, tem algumas informações importantes, beleza? E até a próxima, pessoal. Muito obrigado!